Olá, pessoal. Então, nessa aula a gente vai ver planos tangentes e vetores normais a superfícies paramétricas, superfícies parametrizadas, por exemplo, nesse formato aqui que a gente viu, né? Em que a gente tem um certo domínio, o V, lá em R2, no plano UV, e aí cada uma das três coordenadas de R3, x, y e z, dependem dessas coordenadas. E a gente viu que a partir de uma superfície parametrizada dessa maneira, a gente pode calcular as duas derivadas parciais em relação a u e em relação a v. Por exemplo, nessa curva aqui, em que a gente tem v igual a v0 constante, a gente tem um vetor tangente dado pela derivada parcial em relação a u da parametrização no ponto calculado. E nessa curva aqui que tem u igual a u0 constante, a gente está mantendo v como variável e o vetor tangente que a gente obtém aqui é dado pela derivada parcial em relação a v da parametrização no ponto dado, no ponto de tangência aqui. E o plano tangente, a superfície parametrizada nesse ponto, vai ser o plano que contém esse ponto e contém esses dois segmentos, por assim dizer, né, os dois vetores que estão aqui indicados em vermelho e em azul nessa figura. E como que a gente faz vetores em R3 lá de geometria analítica? A gente consegue construir a equação de um plano de R3 a partir de um vetor normal a esse plano, que é o que dá a direção do plano. Então a gente consegue construir a equação a partir desse vetor normal e a partir de um ponto P que o plano contém. E o que nós temos na nossa situação específica aqui de uma superfície parametrizada? Nós já temos dois vetores que estão dentro desse plano, que eu estou chamando aqui na figura de u e v. Esse vetor normal que a gente vai encontrar, ele vai ser um vetor ortogonal a esses dois vetores. Eu indiquei a ortogonalidade aqui só para o vetor v por conta da figura, né, para eu conseguir enxergar melhor. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar encontrar esse vetor normal, que é ortogonal a dois vetores já conhecidos que estão dentro do plano. Então, se vocês quiserem, dê um pause no vídeo e pensem um pouco lá de geometria analítica, como você faz para encontrar um vetor que é ortogonal a dois vetores dados. Então, se quiserem, pensem um pouco, que eu já vou dar a resposta. Então, a gente pode fazer isso com um produto vetorial. Produto vetorial de dois vetores dados produz um vetor que é ortogonal a esses dois, em certas condições, né, se eles não forem colineares, não forem nulos. Então, é isso que a gente vai usar para encontrar o vetor normal ao plano tangente, que é o que a gente vai usar para encontrar a equação do plano tangente, conforme ilustrado nessa figura. Então, aqui a gente tem, nessa cor lilás, né, ou rosa, a gente tem dois vetores tangentes à superfície naquele ponto, que são os dois vetores de derivada parcial, RU e RV. O vetor normal ao plano, a gente pode encontrar esse vetor normal através do produto vetorial dessas duas derivadas parciais calculadas no ponto de tangência. E é isso que a gente está vendo aqui na definição 6.1.3. Então, se a gente tem uma superfície parametrizada e a gente tem um ponto P0 com coordenadas x0, y0 e z0, essas aqui são as coordenadas do ponto da superfície parametrizada, que vai ser o ponto de tangência, certo? Então, a gente pode calcular as derivadas parciais RU e RV no ponto dado. Se esse produto vetorial, né, se a gente realmente encontrar um vetor não nulo aqui no produto vetorial, a gente pode definir o plano tangente como o plano que contém esse ponto P0 e é normal a esse vetor produto vetorial. Então, lembrando que o produto vetorial ele é feito através desse determinante de uma matriz 3 por 3. E esses vetores aqui, I, J e K, são os vetores que têm a direção dos eixos x, y e z. E se você tem um vetor normal ao plano e um ponto x0, y0, z0 conhecido desse plano, você consegue montar a equação desse plano de R3 através de um produto aí escalar.
Então é dessa maneira que a gente vai definir o plano tangente a uma superfície parametrizada num ponto dado. Bem, então vamos ver agora um exemplo em que a gente vai encontrar a equação do plano tangente à superfície de um exemplo já visto em um determinado ponto. E nesse exemplo, a gente tem a parametrização de uma esfera de raio A. Aqui nesse exemplo, a gente tem V fazendo o papel do ângulo φ e U fazendo o papel do ângulo θ em coordenadas esféricas. Então, a gente não tem o ponto de R3 dado da superfície. O que a gente tem é que esse ponto de R3 tem U igual a θ igual a π sobre 4 e V, que é igual a φ, igual a π sobre 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar as coordenadas desse ponto de R3, que tem U igual a θ igual a π sobre 4 e V igual a φ igual a π sobre 2. Então, se quiserem, pausem o vídeo um pouquinho, pensem em como vocês podem encontrar essas coordenadas de R3 e a gente já retorna. Então, é dessa maneira que a gente vai encontrar as coordenadas desse ponto da superfície, que é o ponto de tangência. Essa aqui é a parametrização da superfície. O que isso quer dizer? Quando a gente substitui um certo valor de U e um certo valor de V nessas equações, a gente vai encontrar o ponto da superfície que tem esses valores de U e V. Então, substituindo π sobre 4 e π sobre 2 nessas equações, a gente vai encontrar essas coordenadas para o ponto da superfície, que vai ser o ponto de tangência. Lembrando que aqui a gente tem coordenadas esféricas para uma esfera de raio A positivo, mas é um A genérico, né? Então ele vai ficar aqui, esse A ele é uma constante, não especificada. E a nossa equação do plano tangente ela vai ter essa cara aqui. Então, a gente está usando a definição 6.1.3, e o que a gente fez por enquanto? A gente substituiu o x0, y0 e z0 pelas coordenadas do ponto da superfície, que é o ponto de tangência, que a gente obteve dessa maneira destacada em laranja. O que falta para a gente encontrar? Esse outro vetor. Então, aqui a gente está fazendo um produto escalar de dois vetores. O vetor da direita contém essas coordenadas do ponto de tangência, e esse vetor à esquerda é o vetor normal à superfície, que a gente obtém através desse produto vetorial. Então, o que a gente vai fazer para poder calcular esse produto vetorial? A gente tem que encontrar as duas derivadas parciais em relação a U e em relação a V no ponto dado, que tem esses valores para U e V. Então, pausem o vídeo, se quiserem. Calculem essas duas derivadas parciais, que a gente vai dar continuidade após esse cálculo, que resulta nesses dois vetores, derivadas parciais em relação a U e em relação a V. E agora a gente precisa encontrar esse vetor normal, alfa, beta, gama, que está aqui na definição 6.1.3, feito através desse produto vetorial. Então, se quiserem, mais uma vez, pausem o vídeo e calculem esse produto vetorial. Já substituindo as coordenadas desses dois vetores, as derivadas parciais em relação a U e em relação a V, que a gente acabou de exibir aqui na videoaula. E esse produto vetorial ele é calculado dessa maneira. Então, a gente tem os vetores EJ e K, as coordenadas da derivada parcial em relação a U e as coordenadas da derivada parcial em relação a V. Então, fazendo determinante da matriz 3×3, vai ser esse o nosso vetor normal. Substituindo esse vetor normal aqui, no lugar do primeiro vetor, do produto escalar, a gente vai ter montado a equação do plano tangente. E assim a gente conclui esse exemplo 6.7. Então, aqui está o nosso vetor normal, e aqui esse segundo vetor, que contém as coordenadas do ponto de tangência. Lembrando aqui que cada colchete é um vetor, e esse pontinho representa um produto escalar. Então, a gente vai fazer o produto das coordenadas x, o produto das coordenadas y e o produto das coordenadas z, e somar o resultado desses três produtos. Esse produto escalar tem que ser igual a zero, justamente pela ortogonalidade que o vetor normal tem com os vetores que estão contidos ali no plano tangente. E a equação final, e alguns detalhes, né? Um detalhamento maior da resolução, vocês podem encontrar nas notas de aula. E aqui eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes de encerrar a videoaula. Aqui a gente fez a derivada parcial RU vetorial, derivada parcial RV.
E se a gente fizesse derivada parcial em relação a v, vetorial, derivada parcial em relação a u? O que aconteceria se a gente tivesse invertido essa ordem? Então, se quiserem, pause um pouco o vídeo para pensar um pouco nisso, porque a resposta é uma inversão de sinal. Quando a gente inverte a ordem de dois vetores no produto vetorial, a gente obtém o mesmo vetor no produto vetorial, só que multiplicado por menos 1, o que inverte o sentido do vetor normal, mas ele continua sendo normal ao plano. Então aqui você vai encontrar um vetor normal com sinal trocado, e aqui você vai encontrar a mesma equação, só que multiplicado por menos 1. Então aqui é bom a gente destacar que existem diferentes equações para o mesmo plano, em R3, e também é importante destacar que não existe um único vetor normal ao plano tangente, né? Existem diferentes vetores normais que você pode usar, mas esse produto vetorial aqui fornece um vetor normal perfeitamente válido, desde que as condições sejam satisfeitas, né? E esse produto vetorial resulte em um vetor não nulo. E por último, eu queria destacar essa definição 6.1.4, em que se a gente tem uma superfície parametrizada e um ponto P0 qualquer dessa superfície, se nesse ponto esse produto vetorial é não nulo, a gente acabou de ver que ele produz um vetor normal ao plano tangente. Então a gente vai dizer que esse vetor ele é normal à superfície nesse ponto, e a gente vai definir o vetor unitário principal à superfície nesse ponto, dessa maneira. Então o que a gente está fazendo? O produto vetorial produz um vetor normal à superfície, a gente está multiplicando ele pelo inverso da norma. Então, se esse vetor produto vetorial, tem norma igual a 5, o que a gente está fazendo aqui, nesse caso, é multiplicar esse produto vetorial por 1/5. Isso produz um vetor unitário, ou seja, um vetor com norma 1. E aqui a gente está dizendo que esse é o vetor normal unitário principal a essa superfície parametrizada dessa maneira, porque esse vetor vai ter um certo sentido, direção e sentido. Se a gente inverter a ordem das derivadas parciais entre u e v, a gente já viu que a gente obtém um vetor com sentido oposto. Então vai ser importante quando a gente estudar o fluxo através de uma superfície que a gente vai ter um vetor unitário e com aquele sentido específico, definido por essa parametrização e por essa ordem, U vetorial RU, vetorial RV. E eu espero que vocês lembrem que lá em integrais de linha, a gente considerou aquele vetor T maiúsculo, que era o vetor tangente unitário a uma curva parametrizada. Então ele apareceu ali na dedução daquela integral de linha, de trabalho, né? E esse vetor normal unitário, ele também vai aparecer nas integrais de fluxo que a gente vai estudar.